A temporada de queimadas deste ano começou em alta nos registros de incêndios. Só na região da Floresta Amazônica, o aumento foi de 33% em relação a agosto de 2019. E no centro-oeste do país isso não é diferente. No Mato Grosso do Sul foi 74% a mais do que no mesmo período do ano passado. E em Goiás, 38%. Os produtores rurais são os mais prejudicados com as queimadas. Acompanhe na reportagem da Silvia Arantes. Brasil em chamas. A temporada de queimadas este ano pode ser recorde no país. Nos meses mais secos do ano, como julho, agosto e setembro, com a temperatura alta e a umidade baixa, os focos de incêndios aumentam. O fogo castiga áreas rurais e urbanas. Prova disso é na região centro-oeste do país. Só no mês de agosto, houve um aumento de 38% no número de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Grande parte dos incêndios tem a participação do homem. De acordo com os bombeiros, os incêndios ambientais mais comuns são causados por bitucas de cigarro jogadas em locais inapropriados. Em se tratando de incêndios florestais, em regra, os incêndios florestais são causados pela ação humana. Mas a gente tem que diferenciar, né? Existe aquela ação humana dolosa, ou seja, com intenção, que o indivíduo tem a intenção de praticar, de atear fogo na vegetação, e isso é um crime ambiental. Os simples atos, por exemplo, de atear fogo em um lote baldio, queimar lixo em um lote baldio, atear uma bituca de cigarro para fora do veículo em rodovias, isso é um crime ambiental, né? Ou seja, o indivíduo tem a intenção de praticar aquela ação criminosa e ele vai responder pela lei dos crimes ambientais, caso seja pego em flagrante. Porém, também existem os incêndios florestais praticados pela ação humana, mas que não é de forma dolosa, e sim de forma culposa, ou seja, sem a intenção de praticar aquele incêndio. De forma muito recorrente no nosso estado, produtores rurais, por exemplo, ao realizar a colheita em uma determinada plantação, com um maquinário, esse maquinário superaquece, provoca uma centelha, provoca uma faísca, e devido aí aos ventos fortes, uma vegetação abundante, seca, com uma temperatura muito elevada e uma umidade relativa do ar baixa, esse pequeno princípio de incêndio se alastra e pode sim tomar aí uma grande área de uma determinada região, causando aí efeitos devastadores. O fogo também é um risco para motoristas. Nos últimos dias, aumentou o número de focos de queimadas nas margens das rodovias do Brasil. Nos 4 cantos do país, cenas assim se tornaram frequentes. Esse flagrante foi feito pela nossa equipe durante uma viagem na BR-060, no distrito de Carlândia, em Indiara, Goiás. Já neste outro vídeo, motoristas que passam pela rodovia em Cuiabá flagram um momento em que muitos voltam na contramão para fugir do fogo. O tempo quente e a vegetação seca contribui para o surgimento de incêndios. Em questão de segundos, o fogo se espalha em meio ao mato seco. As chamas e a nuvem de fumaça atrapalham a visão dos motoristas. O risco de acidentes é grande. Nesta propriedade no município de Acreúna, região sudoeste de Goiás, a mais afetada no estado com incêndios e queimadas, uma área de 100 hectares foi completamente destruída. O prejuízo aqui foi de cerca de R$400 mil. Há 10 anos cultivando milho na região, o prejuízo do produtor rural só não foi maior porque ele fez o seguro agrícola da propriedade. Nunca aconteceu uma coisa dessa aqui comigo, mas graças a Deus assim, eu tive seguro, tive menos prejuízo do que eu ia ter, sabe? Só que não deixa de instalar um pouco de prejuízo com a matéria orgânica que eu tinha, que eu vim muito tempo trabalhando. Agora eu tenho que entrar em todo outro processo de correção do solo para mim chegar onde que eu cheguei aqui hoje e tá nesse padrão que tá. O produtor lembra com tristeza o dia do incêndio. Horas antes, ele havia começado a colher o milho. O agricultor chegou a registrar algumas fotos. Momentos antes da queimada, é possível ver a fumaça ainda longe. Mas em pouco tempo, o fogo se alastrou e queimou tudo que estava pela frente. A umidade estava muito alta, né? Eu estava segurando para baixar um pouco de umidade. Esse fogo pegou nos vizinhos ali que planta cana. Uns 3 quilômetros daqui, e assim, foi incontrolável, sabe? Fogo em cana em pé, foi incontrolável. Essa época muito vento, muita seca, muito vento forte, e foi sem controle mesmo.
aqui da região. Deu no domingo, me deu a intenção de começar. Comecei devagar, após o almoço, almocei, comecei, era meio-dia, 1h30, 2h da tarde, acabou tudo. Não teve chance de nada. Mas a queimada não foi o único problema enfrentado pelo Luiz Fernando. Neste ano, ele também teve como contratempo longo período de estiagem aqui no estado de Goiás. A chuva veio muito tarde, proporcionou a plantar mais tarde um pouco. E eu já tinha abrido sinistro de um período de seca, de estiagem. Foi uns 45 dias que eu tive aqui. De acordo com esse engenheiro agrônomo, a procura pelo seguro agrícola aumentou cerca de 20% em relação ao ano passado. Para ele, é importante o produtor rural ter consciência da importância do serviço. Não é o primeiro ano que acontece esse tipo de problema, isso é recorrente e tem nos preocupado muito, que tem acontecido cada vez mais, né? Então, mais recorrente. Hoje a gente está numa área que a gente teve a oportunidade de mostrar como aconteceu, mas não são só essas áreas, mas outras também que sofrem com esse mesmo tipo de prejuízo. Então nosso papel é realmente aculturar, eu sempre digo, é aculturar o produtor a entender que não existe viabilidade ou sustentabilidade na agricultura sem o seguro. Por quê? Mesmo que isso aqui aconteça, uma raridade a cada 10, 20 anos. O ano que acontece é um prejuízo muito grande. Então, nosso papel realmente é aculturar o produtor rural a entender que existem essas tecnologias hoje em dia para amparar ele nisso. A cada ano, as queimadas nas áreas rurais estão mais frequentes no centro-oeste do país, o que, segundo o especialista, é um prejuízo grande para a economia do Brasil, já que o milho é um dos grãos mais importantes da cadeia do agronegócio. As medidas do governo federal para plantio de milho e soja são gigantescas, são as culturas que mais movimentam o PIB hoje. Então o milho, com cada vez mais utilizações para a cultura dele, ele se torna muito importante para a economia. E quando se tem situações como essas aqui, realmente há um desfalque e há um prejuízo não só para o produtor rural, mas para toda a cadeia do agronegócio, inclusive o governo federal. A safra convencional foi perdida. O que restou será negociado com fazendeiros vizinhos para alimentar os animais. O pessoal catando, sabe? Serviço custoso. O pessoal começa aí 5 horas da manhã, dá 2 horas da tarde, não consegue mais. E vendendo mais barato, né? Porque o milho baixou bastante umidade, ele não pesa, qualidade muito ruim. Assim, estou vendendo para criador de porco, galinha, esses pequenos chacreiros da região aí. É o que está diminuindo um pouco o meu prejuízo. Só que é muito custoso, é muito sacrificoso a cata de milho quando queima. Segundo dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, CIMEGO, só no mês de agosto foram registrados um total de 964 focos de incêndios. Já no mesmo período de 2019, foram 698 focos em Goiás. Entre as regiões monitoradas, destaque para Sudoeste, que registrou 398 focos nos primeiros 30 dias do mês, contra 83 no ano passado, representando assim um aumento de 370%. No Mato Grosso, a imagem é assustadora. O fogo atingiu uma região de pasto. O gado fugiu entre as chamas. Como de costume, setembro será marcado pelo ar muito quente e seco no centro-oeste do país, com temperaturas acima da média e chuva abaixo do normal para o mês. Ou seja, o risco de queimadas continua alto, o que, segundo o Corpo de Bombeiros, é preocupante. Agosto e setembro são os 2 meses no nosso estado de Goiás com maior recorrência, analisando o histórico da estatística de incêndios florestais. Tá bom? A primeira semana de agosto nós já temos catalogados e registrados de atendimentos do Corpo de Bombeiros, 720 ocorrências de incêndios florestais e preocupa sim a Operação Cerrado Vivo, todo o Corpo de Bombeiros, porém a Operação Cerrado Vivo já está trabalhando de forma antecipada para evitar esse aumento fora do controle do número de incêndios florestais, realizando, por exemplo, o monitoramento via drones, com os drones das principais unidades de conservação. Aqui em Goiânia, por exemplo, temos o Parque Altamiro de Moura Pacheco, com equipes dispostas 7 dias na semana, realizando o monitoramento de drones, para evitar que um pequeno foco de incêndio se alastre e tome toda uma unidade de conservação. O Corpo de Bombeiros de Goiás aproveita para reforçar as orientações e os cuidados para evitar as queimadas.
Um problema que causa grandes perdas ao meio ambiente, à economia brasileira e à saúde da população. Os incêndios florestais, eles causam um efeito devastador tanto à fauna quanto à flora de todo o ecossistema. E todos nós somos prejudicados, né? Primeiramente, logicamente, a devastação da vegetação, acontece também mortandade de animais com os incêndios florestais, afugentamento dos animais do seu habitat natural, né? Destruição das propriedades. Nessa época de pandemia acontece demais também, aumenta o índice de doenças respiratórias, logicamente, né? Porque a fumaça, ela é uma fumaça tóxica e também possui fuligem, afetando diretamente nas vias respiratórias. Jamais ateie fogo em vegetação, inclusive está terminantemente proibido por um decreto federal desde junho, né? Todo tipo de queimada, queima controlada, salvo algumas exceções do decreto. Então a orientação é essa, para que a população não ateie fogo na vegetação e caso aviste alguém ateando fogo na vegetação, realize a denúncia no Corpo de Bombeiros, no telefone 93, Polícia Militar 190, em telefones específicos das secretarias municipais do meio ambiente, né? Vamos preservar o nosso meio ambiente, tentar diminuir a incidência de incêndios florestais nessa época do ano.